O que as termas romanas de Paris e a famosa receita do coq au vin, aquele frango feito no molho de vinho, tem a ver? Bora viajar comigo até o século II para contar um pouquinho mais sobre o começo da história de Paris para vocês. O passeio de hoje começa aqui no Musée de Cluny, que fica no 5º distrito de Paris. É aqui que ficam as termas de Cluny, que é considerado um dos monumentos da antiguidade mais importantes do norte da Europa. No século II depois de Cristo, Paris se chamava Lutèce e era dominada pelos romanos. E foi nessa época que o que antes era um simples vilarejo celta começa a ter grandes monumentos e se tornar uma verdadeira cidade. Aqui ficavam os banhos públicos, onde se reuniam os gauleses e os romanos para relaxar e socializar. Vamos lá? As termas eram divididas em duas salas, a Caldarium, com águas quentes, e a Frigidarium, que era a sala fria. E a Frigidarium é a que está melhor conservada hoje e que a gente pode ver vários detalhes ainda da arquitetura romana. Ela tem esses arcos lindos, que tem mais de 14 metros de altura. Originalmente todas as paredes eram cobertas de mosaicos e de pintura. Hoje em dia só resta essa estrutura de pedra, mas já dá pra gente ter uma ideia da genialidade da arquitetura de 2000 anos atrás. Eu amo demais essa parte da história da cidade, porque é muito louco andar aqui por Paris, hoje cheio de turistas, avenidas e carros, e imaginar como ela devia ser antigamente, quando não existiam avenidas e que as ruas eram bem estreitinhas e escuras e as pessoas andando a pé por aqui. Mas enfim, chega de história e vamos voltar lá para a cozinha, porque eu tô devendo para vocês a historinha da receita de hoje. Vou dar uma dica. A palavra gallus, que significa em latim galo, o animal, mas também Gaulois, que era o nome do povo que habitava Paris aqui. Então bora cozinhar e a gente continua a história por lá. Não se sabe exatamente onde foi criada a receita do coq au vin. Champagne, Bourgogne, Alsácia ou Auvergne são algumas das regiões que disputam a paternidade desse prato. Porém, ela é muito parecida com outro clássico francês, o Bœuf Bourguignon, só que ao invés de usar a carne bovina, a estrela aqui é o frango, ou como se fazia antigamente, o galo. Eu vou usar aqui 2 kg de frango que já estão cortados em pedaços, mas antes eu vou levar em uma panela funda um fio de azeite com um pouco de manteiga e vou caramelizar 20 cebolinhas dessas pequenas. Assim que elas estiverem bem douradas, eu retiro do fogo e reservo. Eu vou usar a mesma panela para continuar a receita. Eu coloco então 150 gramas de bacon já picadinho. Assim que o bacon começar a dourar, eu acrescento o frango e deixo ele dourar bem dos dois lados. Em seguida eu acrescento então 2 echalotes picadinhas e 4 cenouras cortadas em rodelas. Nessa etapa da receita eu vou fazer o que os franceses chamam de sanger, que é salpicar um pouquinho de farinha por cima da carne, deixar ela dar uma cozinhada antes de acrescentar um líquido, que aqui no nosso caso vai ser o vinho tinto. Isso vai ajudar com que o molho fique bem encorpado, e essa técnica é super utilizada em preparos de ragus e outros tipos de cozidos. Eu acrescento então uma garrafa de vinho tinto, um buquê garni e 2 dentes de alho. Tempero também com sal e pimenta do reino a gosto. Agora eu tampo a panela e deixo cozinhando por cerca de 2 horas em fogo baixo. É bom verificar de tempo em tempo se o molho não secou. Se ele estiver secando, tudo bem colocar um pouquinho de água e ir mexendo de vez em quando. Então, enquanto o frango cozinha lá, a gente vai fazer mais uma etapa da receita, que é a preparação dos cogumelos. Eu tenho aqui 125 gramas de cogumelo de Paris fresco, que eu vou limpar e cortar em 4. Em uma frigideira eu vou colocar então 40 gramas de manteiga e levar para saltear os cogumelos. Assim que eles começarem a dourar, eu tempero com sal, pimenta do reino e o suco de meio limão. Eu desligo e reservo. Apesar da gente não saber ao certo onde essa receita foi inventada, existe uma lenda que ela foi criada lá na época do Império Romano. E foi por isso, inclusive, que eu tive a ideia de levar vocês para conhecerem as termas de Cluny antes da gente vir aqui para a cozinha.
Então, na época que o Império Romano estava dominando a França, dizem que um dos chefes do povo gaulois mandou enviar para o Júlio César um galo. O galo, que em latim se fala gallus, também é a mesma pronúncia do nome Gaulois, que era o povo que habitava a França nessa época. Então o galo era, além de ser o nome deles, representava também o símbolo desse povo. Então eles mandaram esse presente como provocação para o Júlio César. E aí ele, em resposta à provocação, pediu para que cozinhassem o galo em vinho tinto, porque para os romanos o vinho tinto era símbolo de poder e riqueza. Se essa história é verídica ou não, eu não sei, mas pelo menos ela é bem divertida. Quando tiver faltando mais ou menos uns 15 minutos para terminar o cozimento do frango, a gente vai acrescentar as cebolinhas caramelizadas e o cogumelo que a gente já deu uma salteada antes e deixar cozinhar mais uns 15 minutinhos para finalizar o prato. Essa receita é um pouquinho demorada, mas ela não é difícil de fazer. Eu acho ela ideal para um almoço de domingo, por exemplo. Uma coisa que é legal é que dá para preparar com antecedência, porque depois a gente pode guardar na geladeira e, aliás, ela fica ainda melhor requentada, porque todos os sabores pegam bem no frango e fica uma delícia. Depois dessa viagem ao passado, esse monte de história nesse episódio, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Por favor, deixe um comentário se você gostou, um joinha, compartilhe com os amigos e se por um acaso ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Tem um botãozinho aqui embaixo e para receber as notificações, caso você não receba ainda, só precisa acionar o sininho e aí você vai saber toda vez que tiver vídeo novo. Bom, agora eu vou experimentar esse prato porque o cheiro na minha cozinha aqui tá maravilhoso. Eu não vejo a hora de experimentar pra ver como é que ele tá. Vamos ver. Ele é assim, prato familiar, né? Não é super chique de bistrô gastronômico. Mas o cheiro tá tão bom. E olha só, o frango tá desmanchando. Vamos ver. Aqui na França o pessoal come assim mesmo, só pegando a baguetinha, chuchando ela no molho e mais nada. Se você quiser servir com arroz, com massa ou até mesmo com uma polenta, eu acho que fica excelente também. Bom, aí fica a seu critério. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!